Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Você sabe que este programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30, com reprises às quintas-feiras e agora também aos sábados. Então, fique sempre conectado conosco que a cada programa eu vou trazer um profissional dentro da área mística, esotérica, holística ou paracientífica para que nós possamos aprender mais, aumentar o nosso cabedal de conhecimento dentro desse universo que é praticamente infinito, não é verdade? Então, fique conectado conosco. E olha, faça com que esse programa se torne cada vez mais conhecido. Por favor, compartilhe essa informação com as pessoas queridas, com os amigos, com a sua família, com todo mundo. Traz todo mundo aqui para a Astral TV, até porque a Astral TV é a primeira e única TV totalmente dedicada à espiritualidade. Fazia tanto tempo que a gente queria uma TV assim, um espaço somente nosso, não é? E ganhamos esse espaço na TV aberta, aonde você pode conferir aqui na grade da programação da Astral TV diversas pessoas incríveis, com temas assim, para lá de interessantes, conectados sempre com esse universo da espiritualidade. Então, por favor, nos ajude a divulgar, aumenta o Ibope aí da Astral TV, traz mais gente para cá, não é? Que eu tenho certeza que todo mundo vai encontrar um ou outro programa que ressoe com a sua vida, com o seu momento, com a sua história, não é? Ou que ela possa aprender alguma coisa para implementar na sua vida. Falando nisso, né, em aprender, hoje eu estou trazendo uma amiga super querida, a gente se conhece há muito tempo, estava desaparecida, mas agora voltou, retornou, e ela é uma profissional incrível, trabalha com terapias holísticas, aromaterapia, nossa amiga, está sempre na Mystic Fair com a gente, e hoje veio falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela nesse universo incrível da aromaterapia e das terapias holísticas como um todo. Eu estou falando de quem? Da Lu Fernandes. Tudo bem, Lu? Ai, gratidão, tudo bem, Prazer, Clau. viu, ter você aqui. Nossa. Tava com saudade. Ah, eu também. Não é? Fazia tempo que a gente não se via. É verdade. Não pode sumir assim. É verdade, é verdade. Tá de volta. Tô de volta, exatamente. Né? De vez em quando a gente precisa fazer uma saidinha rápida, né, para depois... Eu falo que são retiradas estratégicas. Exato, né? exato. A gente volta mais, né? E eu acho que, inclusive, é esse momento que a gente tá, né? Da gente se olhar para a vida, saber o momento que a gente tem que fazer essa retirada, trabalhar algumas transformações para a gente poder voltar, né? É verdade. Você veio do mundo corporativo, do Sim. mundo científico e acabou entrando no universo das terapias holísticas. Como é que é essa sua experiência, tanto com o mundo científico e corporativo, influenciou a sua conexão com as terapias alternativas, holísticas? Eu acho que logo de cara foi a busca do autoconhecimento, né? A busca do autoconhecimento, porque o corporativo te traz, por um lado, um olhar muito pragmático e de disciplina, né? Mas ao mesmo tempo te onera também, né? Também suga, vai sugando cada vez mais. E chegou um momento que justamente que eu fui entender aonde que eu queria chegar, né? Até mesmo dentro da minha carreira, versus a minha vida profissional. E essa minha busca pessoal que cruzou com a busca, né, através da espiritualidade também, acabou me levando às técnicas holísticas. E aí você vai se aprofundando, até que quando eu vi, eu estava atendendo ao invés de estar só trazendo isso para mim. Pra sua vida. Né? Então, essa busca pelo autoconhecimento, a busca até para melhorar um lado da minha própria disciplina, do próprio olhar com a minha vida, né? Foi que fez esse cruzamento e esse encontro que eu acho que foi um encontro perfeito para mim, né? Você teve aquele momento na vida, porque todo mundo que faz parte do mundo corporativo sempre tem aquele momento da vida em que a pessoa ela fica numa encruzilhada, né? Que ou eu paro com tudo, largo tudo pro alto, esses anos de carreira, porque eu falo que a gente vende a nossa saúde, a gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa energia para alimentar um sistema que está lá fora,
que só enriquece outros, não é? Muito dificilmente vai nos enriquecer. Exatamente, E aí, exatamente. chega um momento da vida da gente que a gente tem aquele despertar, eu falo que é uma epifania, né? Uma epifania profissional. Exato. Em que você fala, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha saúde, né? Foi isso que te levou às terapias? Você teve esse momento? Então, exatamente. Na verdade, assim, primeiro foi o que me levou às terapias foi o desespero mesmo, o burnout, né? Foi esse momento, justamente esse... e eu, por ser capricorniana, workaholic, fui, né? Assim, eu entro num estágio trabalho, então isso me levou. Só que isso é interessante isso que você está falando, né? Porque até esse momento de retirada tem a ver um pouco com isso, com essa transição, né? Sim, teve um momento que eu parei e pensei, se eu não for viver daquilo que é a minha carreira, que também era uma carreira bem sucedida, né? Eu tive esse prazer de fazer aquilo que eu também amava fazer e fui bem sucedida, né? Aliás, faz parte ainda, né, da minha carreira, porque isso não tira, né? Você trouxe um pouquinho, exato, né? Exato. E eu ainda continuo prestando algumas consultorias, mais num lado mais de mentoria, né? Então, trazendo agora a união das duas técnicas, né, dos dois olhares. Mas foi justamente, né, nesse momento de pensar, se eu não fizesse isso na minha vida, eu iria fazer o quê? E foi num momento que o país estava numa crise muito grande. Né, em outra crise política lá atrás. Nossa, das tantas, né? Porque cada mês é uma. Então, a gente saber direito. Cada mês é uma. Foi bem naquela época da Dilma, né? Que a gente estava passando por um período bem crítico. E aí, e que o mercado estava complicado, e eu parei para pensar nisso. Falei, poxa, eu estou rumo aos 50. Né? Então, você começa também a avaliar a sua vida. E aí, quando eu olhei ao meu redor, eu já praticava as terapias holísticas no meu ecossistema, vamos dizer assim, né, com as pessoas que estavam ao meu redor, sem perceber. E aí, eu falei, olha, por que não? Né? Por que não levar ao outro, até mesmo dentro da empresa? As pessoas faziam filinhas na minha mesa, sabe, assim, eu tô tão ansiosa, você não tem um olhinho, não tem um floral, não tem, né, dentro das minhas práticas, exatamente, uma pedrinha, exatamente. A minha mesa tinha planta, me lembro, né, que isso era até uma brincadeira interna, minha chefe falou assim, a mesa da Lu, onde você vê planta, onde você vê terra, onde você vê cristal, você encontrou onde que ela fica. Muito legal. E você acabou se especializando em aromaterapia, exato, né? Uma das áreas que você mais atua. O que você poderia compartilhar em relação à aromaterapia com as pessoas que estão lá em casa? Porque tem muita gente que ainda tem dúvida ou resistência em relação à eficácia desses óleos essenciais. Apesar dos vários estudos que a gente já tem, né, e sabemos que eles realmente são eficazes, ainda tem gente que ainda fala, mas será que é mesmo? Não é só cheirinho, né? Não é só para dar uma mudada no aroma do ambiente. Eles realmente curam, equilibram, harmonizam. O que você poderia compartilhar com as pessoas em relação a isso, para as pessoas que ainda têm alguma resistência? Por um tempo a aromaterapia, ela, justamente porque ela tem um lado muito vibracional, muito mágico, envolvido até dentro das propriedades das plantas e das ervas mesmo, por muito tempo ela foi tida como esotérica só, né? E por isso, e tudo que está voltado ao universo da fitoterapia e da parte natural, né, que vem de Gaia, é sempre muito questionado pela ciência. Por quê? Porque existe, a gente sabe, né, essa disputa mesmo, que quem sou eu para poder trazer isso aqui. Mas a aromaterapia hoje, cada vez mais, ela é uma ciência estudada inclusive em faculdade, né, em cursos de agronomia, ela dentro, né, para quem gosta de estudar o lado medicinal, o lado científico, existem muitas pautas científicas em cima da aromaterapia. Mas a aromaterapia, ela não é só ciência.
ela é vibração também. Por quê? Porque as plantas vibram, né, em hertz, vibram em cores, vibram em energia. Então, ao mesmo tempo, você também não tem como separar. Ela tanto te traz um benefício para a sua saúde, quanto ela mexe com as suas emoções. Isso. Né? E foi essa curiosidade que me fez me aprofundar na aromaterapia, inclusive na neurociência. E atrás, né, dessa relação mesmo científica, para sair do esotérico e entender do lado científico para poder trazer a união das duas coisas também, né? Não, e com certeza, né, gente? Não tem como dizer que os aromas não nos influenciam de alguma maneira. É só a gente pensar, quem não lembra do cheiro do perfume da vovó, do perfume do bebê, isso nos leva para aquele momento. Exatamente. Não é? Exatamente. Nos coloca naquele momento em que a gente eventualmente sentiu aquele aroma, sentiu aquele cheiro e nos coloca naquele estado emocional. Exato. Imediatamente, né? Exato. Eu acho que é a coisa mais rápida. O cheiro, ele nos conecta às pessoas e também repele. Nos distancia. Exatamente. E em tudo, tá? Não é só pessoas, não. Uhum. Né? Os cheiros, eles são capazes de mexer em toda a sua vibração pessoal e mental. Uhum. Né? Tá diretamente, inclusive, associado ao primeiro princípio hermético do mentalismo. Sim, sim. Ele mexe 100% com o nosso sistema nervoso. Por quê? Porque ele é um canal direto. Uhum. Né, Cláudio? Quando eu sinto o cheiro, eu não tenho tempo de racionalizar. É instintivo, né? Ele é instintivo. O nosso cérebro, ele é dividido em duas camadas. A camada daquela que eu decido e a camada daquela que é a minha atitude, a minha decisão e a minha atitude automática. Uhum. Tipo assim, quando eu acordo, eu viro pro lado direito, eu coloco um chinelo, tudo isso é um sistema automático, eu não penso para fazer. Eu vou escovar o dente, eu vou criando, né, disciplinas. Uhum. E a aromaterapia, quando eu sinto o cheiro, através do cheiro mesmo, ela pega direto nesse sistema que eu não opero, Uhum. que é onde estão as nossas crenças, Sim. aonde estão os nossos medos, Uhum. aonde estão, né, tudo aquilo que ou vai me colocar num caminho de sucesso ou vai me bloquear na minha vida. A gente pode Né? até dizer que a nossa proximidade, o nosso distanciamento de algumas coisas, eles se dão através do cheiro, né? Porque a gente tem os feromônios que fazem com que a gente se Exatamente. aproxime ou não das pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Eu acho que até num outro nível, pessoas com quem a gente sente uma maior compatibilidade ou não, também tem a ver com o cheiro, né? A gente fala até das questões da vida, tipo, tem uma situação que não tá muito legal, você fala, você não tá me cheirando bem. Exato, Não é? exato, Tipo, ou seja, exato. Parece que a gente sente o cheiro em tudo, né? Exato, esse termo, inclusive, vem disso Uhum. mesmo, né? É isso mesmo. Será que as situações têm cheiro? Tem! Boa, Não adorei. é uma coisa Mas interessante tem da mesmo. gente pensar. Mas tem mesmo, né? E isso, quando eu faço as vivências, tanto nas aulas quanto nas palestras, que eu trago, né, o aroma, e aí a pessoa faz uma meditação com aquele aroma, desperta muito disso. Tudo, né? Tem um aroma específico, que é o que eu trago na vivência, que inclusive é o primeiro óleo que a gente estuda na minha formação, né? Porque a minha formação, o que acontece? Eu não revelo os óleos que nós vamos estudar. Ele vai em um kitzinho, onde que eu coloco a numeração, e primeiro a gente faz a vivência aromática. Legal. Depois eu revelo o óleo. E aí as pessoas, nessa vivência, elas vão, né, colocando quais foram as sensações, as memórias, qual foi a relação que está sentindo de gosto, de cheiro, né? De cheiro é óbvio, né? Mas o que ela está... Quais são as sensações que estão conectando ela, tanto no corpo, quanto nas memórias. E vai refletindo exatamente o que é o óleo. Que legal. Inclusive vai trazendo até outras observações em relação àquele óleo. E aí que é legal, porque você mostra, antes de eu falar para você, olha, o óleo de lavanda, ele serve para te deixar calmo, te deixar tranquilo, te deixar... Não, a lavanda é muito mais do que isso. Sim. Né? Então, a pessoa, ela sente antes de revelar. E eu não revelo por causa disso, porque se eu falo que a gente vai fazer uma experiência com óleo de laranja,
a pessoa já está vai. esperando, ela já induz cognitivamente o que ela vai sentir, qual é o bem-estar dela. Então né? a gente tem uma memória ancestral, pode dizer Exato. assim, natural, que já nos diz para que cada aroma serve, ou pelo menos, né, nos dá pelo menos um indicativo. Será que é um instinto que a gente já traz com a gente? Porque os aromas estão com a humanidade praticamente desde que o mundo é mundo, né? Isso, desde que o mundo Você é vai mundo. olhar lá no exatamente. Egito, você tem, eles já faziam óleo, já faziam incensos, quife, tantas coisas. Será que isso está já na nossa memória até celular? Olha, eu acho que na nossa memória celular a gente traz essa relação. Isso sim. Isso é tido, inclusive quando a gente estuda magia, quando a gente estuda, a gente entende isso, né? Essa relação mesmo. Mas agora, determinar, estar na relação, determinar que um óleo, o óleo de lavanda ou a lavanda, ela vai te trazer só tranquilidade, calmaria, a minha experiência, essa experiência de vivenciar os óleos essenciais tem mostrado que eles são, que justamente os aromas, as plantas, elas são capazes de entrar em lugares ocultos que o nosso entendimento, talvez esteja isso no nosso registro arcástico. O que a gente vem trazendo de conhecimento, né, justamente desse DNA, dessa ancestralidade. Mas eu acho que ele ainda é mais mágico do que isso. Porque ele é capaz de entrar em você e se, por exemplo, se nesse momento não é dormir que você precisa, vai cheirar um óleo de lavanda achando que ele vai ser um ansiolítico. Vai te botar para dormir, não necessariamente. Tem pessoas que cheiram óleo de lavanda e ficam extremamente elétricas. Por quê? Porque quando aquele óleo entrou, o equilíbrio que trouxe para ela, o ansiolítico dela era organizar as ideias, centralizar aquela pessoa, ao invés de colocá-la para dormir. Não, ele acalmou no sentido de trazer um equilíbrio interno, mas ele deu o quê? Atividade, que era o que ela estava precisando naquele momento. Então a gente pode dizer que é uma essência aromática vibracional consciente. Exatamente. Ela sabe, inteligente. Ela sabe exatamente aonde atuar e o que a pessoa está precisando naquele momento, né? Agora, essa coisa da ancestralidade, sim. Né? O que me levou a olhar magicamente, aí não foi nem primeiro terapeuticamente, não. Magicamente para os óleos essenciais foi Cleópatra. Porque Cleópatra, ao contrário do que as pessoas dizem, Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente, estudada, e ela não usava do charme dela, ela utilizava da inteligência, e através do estudo, justamente, das plantas, dela ler livros, ela sabia manipular os óleos, os aromas, os banhos, para que através, sim, da energia da atração, né, ou da energia, ela conseguisse alcançar, né? Ela era uma alquimista. Uma alquimista, exatamente. E dizem, inclusive, que todo mundo conhece a história da Cleópatra, que fala do grande poder de sedução que Cleópatra tinha e tal. Mas dizem que ela nem era tão bonita assim. Exatamente. Né? Dizem que ela não era um exemplo de modelo de beleza, mas que através dessas alquimias e dos aromas, algumas pessoas até falavam da questão mágica mesmo, né? Ela conseguiu se tornar, até hoje, na história da humanidade, a gente olhando, esse ícone da sedução. Exatamente. Né? Tem uma relação profunda dos óleos essenciais com a magia, não tem? Tem, muito, muito, muito. Até porque nós estamos falando de ervas, né? Nós estamos falando de folha, nós estamos falando de flor, nós estamos falando de planta. E tudo que está envolvido no elemento natural da terra, né? Que faz parte de um dos nossos elementos, né? Só que o óleo essencial, ele passa pelo processo alquímico dos 4 elementos, gerando a quinta essência, que é o quinto elemento, né? Que é o sangue da erva, né? O óleo essencial, exatamente. Dito, é o espírito da erva. Exatamente, exatamente. Ela é a parte mais vibracional, só que ainda a camada do óleo essencial traz ainda a parte química, que a gente não pode ignorar, né? Porque os óleos, eles
diferente das essências, né, eles são extremamente concentrados e por isso que eles têm uma capacidade muito maior. Eles são químicos, né? Pela estimativa, claro que a gente não... a gente brinca, né? Os aromaterapeutas, ninguém foi lá medir certinho, mas uma gota de um óleo essencial representa a mais ou menos 30 xícaras de chá. Uhum. Então, uma quantidade de erva grande. Exatamente. Então, potencializa muito mais. Então, se você vai fazer um ritual mágico, vai usar para untar uma vela, ou mesmo para usar a parte aromática para fazer um processo de atração. Pingar num talismã, um amuleto, tomar um banho com erva. Tomar um banho. Hoje eu já não uso mais erva, gente. Eu uso óleo essencial. Porque dá um trabalho fazer e cozinhar a erva, faz a erva, macera a erva, aí depois fica tudo sujo. Aí o que eu faço? Hoje eu pingo algumas gotinhas de óleo essencial no banho e faz o mesmo efeito. Exatamente, né? Exatamente. E faz mesmo, né? Porque pensa, a energia está potencializada. Embora que, Cláudio, eu sou herveira. Eu adoro botar a mão na erva. Mas nossa, dá um trabalho, né? Às vezes você não acha. As tinturas, né? Eu também gosto de usar bastante as tinturas, né? Mas, magicamente falando, mundo corporativo. Muitas vezes eu ia entrar numa reunião, eu jogava um perfume, tanto que às vezes o pessoal entrava e falava, nossa, um cheiro de incenso aqui. É a Lu, né? Aí eu fingia que era eu. Né? Tava na roupa, exato, tava na roupa. Por quê? Porque eu sabia que ia ser uma reunião tensa, ia ser uma reunião complicada, e para eu poder atingir aquilo que eu queria de resultado, colocava um arominha e chocolate na mesa. Fica a dica, hein, gente? Aromas e chocolate na mesa. Porque o chocolate também, como o Claudinei estava falando, ele estimula, né, os nossos hormônios internos e ele traz mais leveza, mais conexão, mais alegria. Né, exatamente. Olha só, bruxaria! Mas no mundo assim, corporativo. Podia escrever um livro, né? Bruxaria no mundo corporativo. Olha, não é? eu tô terminando o meu livro, né? Voltado para a parte de aromas. Mas olha que você me deu uma ideia, hein? Né? Dicas. A Suzana Budapeste tem um livro chamado A Deusa no Escritório. Olha! Livro bem antigo, tem até em português, mas bem antigo, da editora Sumos, que ela dá dica para as mulheres que são do mundo corporativo, que são secretárias, do que elas podem fazer no dia a dia para ter uma vida profissional mais tranquila. Olha só, um livro desse seria super interessante. Interessante, você tá, gostei, hein? Vamos conversar com a Dani aí. Ô Lu, vamos conversar para publicar. Então. Falando em mundo corporativo, e você agora como uma profissional do universo holístico, eu queria que você falasse para as pessoas quais são os desafios das pessoas que estão querendo se tornar profissionais dentro desse universo das terapias. Porque, com certeza, não é fácil. O mundo corporativo é difícil, acho que o mundo das terapias, ele é triplicadamente mais pior, difícil. Né? Eu acho que hoje em dia, inclusive. Porque né? é muito autônomo, né? Então, você se torna um profissional liberal. Mas o que você poderia compartilhar da sua vivência para as pessoas que estão, de repente, querendo fazer essa mesma transição que você fez, né? Esse mesmo caminho que você fez de sair do mundo corporativo certinho, CLT, carteira assinada, né? Férias, FGTS, seguro-desemprego, todas aquelas seguranças que a gente acha que é segurança que não é, mas para uma vida totalmente autônoma, totalmente liberal. Eu acho que primeiro, acho que tudo tem que ser consciente, né? Tudo tem que ser, tem que trazer de uma você tem que saber realmente o que você quer. Para vir para o mundo holístico hoje, a gente tem aí, né, um mercado repleto de terapias e repleto de práticas aonde que primeiro você tem que decidir o caminho que você quer. O que você quer dentro do seu caminho? Sim. O que você quer atingir? Quais são os resultados? O que você quer atingir como profissional? E segundo, é estudar. E não só estudar uma única terapia. Tem que estudar muito, porque, claro, até na magia, né? A gente sabe disso. Tem que estudar muito.
né? A gente tem que, primeiro entender quais são as técnicas que você se conecta e não estudar só aquela técnica um único curso, Sim. uma única formação. Você tem que conhecer diferentes profissionais, diferentes formas, porque não existe o certo ou o errado. Existe a forma, que nem na aromaterapia. Cada profissional da aromaterapia, você vê, ele se conecta com uma base. Por exemplo, não, mas eu quero estudar aromaterapia só para tratar o lado emocional. Não tem como. Para você tratar o lado emocional, você precisa conhecer o básico da aromaterapia, a parte química da aromaterapia. Sim. Precisa conhecer de farmacologia. E foram todas essas coisas que eu também, né, no começo falando assim, ai, que legal, né? Vou trabalhar só com isso. E quando você se vê à frente de um interagente, de uma pessoa que está ali com um universo dela particular, né? Você precisa entender holisticamente também, né? Como que é a vida daquela pessoa, como, né? Quais são. Então, para isso você precisa estudar, você precisa não só olhar para a técnica holística, mas olhar também como um todo, né? Assim, estudar farmacologia, estudar outras coisas. Isso eu estou falando de aromaterapia. Aí vai depender da técnica que a pessoa vai escolher. E eu acho que uma outra coisa também, Cláudio, que tem sido um desafio desse momento que eu tenho refletido muito, é sobre o julgamento também. Uhum. A gente, esse desafio de quando você vai trabalhar com práticas, né, terapêuticas, você tirar as suas crenças de lado, lidar com a verdade daquela pessoa, porque às vezes a pessoa está trazendo para você, para dentro do seu consultório, algo que no seu valor é totalmente diferente. Sim. Naquilo que você, né, tem como crença, te desafia como crença. E aí você não pode levar a sua crença, você tem que olhar o outro sob a perspectiva do outro. Então eu acho que esses são os, né, primeiro colocar aonde que eu quero chegar, por onde que eu quero começar, estudar bastante e aí depois começar a trabalhar em si mesmo, porque também tem uma outra coisa, gente, dentro, quando você começa a trabalhar com isso, vem muito espelhamento também, né? Você começa a atender muitas pessoas que trazem o espelhamento das suas pautas também, né? Então você tem que tomar cuidado com isso também, né? Muito bom. E isso para mim, são 12 anos que eu agora, né, esse ano eu estou fazendo dentro desse universo, e mais ativamente, né? Com atendimento. E cada vez mais eu tenho me desafiado e me olhado em relação a isso, sabe? Assim, né? Porque eu me vejo lá atrás que eu levava muito de mim para o outro, né? E aí eu acho que esse é o maior desafio. Muito bom. Lu, vamos deixar os seus contatos para o pessoal? Vamos. Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, como é que te acha no Instagram, nas redes sociais, enfim. No Instagram e no YouTube, Terapeuta Mágica, @ né, Terapeuta Mágica. Aí qualquer canal já me acha, exatamente. Legal, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos voltar mais vezes para você falar mais de aromaterapia, de terapias, sim. todas essas coisas tão legais e importantes pra gente, que eu acho que nesse mundo que a gente vive, que tá difícil, não tá fácil, né? A gente tem que se voltar a essas sabedorias ancestrais cada vez mais para a gente reencontrar o nosso equilíbrio. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Volte Clau. sempre, tá? Um super Tava com prazer, saudade. viu? Obrigado, Eu também. Obrigado. E, a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui na Astral TV, sempre às 21h30. Se perdeu, não tem problema, porque tanto na quinta quanto no sábado você pode ver a reprise do programa Talk Místico aqui pela Astral TV. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.